Olá! Na nossa conversa de hoje, a gente vai desvendar um conceito que está por trás de onde moramos, das leis que seguimos e até da nossa vida online. É algo que a gente raramente para pensar: o território. Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Uma fronteira, um bairro, a internet. Mas a resposta para isso conecta tudo: a política global, a desigualdade urbana e até o nosso dia a dia digital. O que une todas essas coisas é a ideia de território. Vamos mergulhar nisso para entender. Então, aqui está o ponto central de tudo. Um espaço qualquer só se transforma em um território quando alguém exerce poder sobre ele. Pode ser um governo, uma empresa, um grupo social. É o poder que desenha as linhas no mapa, que define quem pode entrar, quem pertence e quem não pertence. Para a gente entender isso bem, vamos começar do maior para o menor. Vamos falar primeiro da escala de um país, do Estado-nação. E essa citação clássica do Max Weber é a chave de tudo, olha só. O que ele quis dizer é que o Estado moderno se define por ser o único que tem o direito de usar a força de uma maneira que a gente considera legítima. Ele é a autoridade máxima para fazer as regras valerem dentro de um território, usando a polícia ou até o exército se precisar. Vamos pensar um pouco no que uma fronteira significa de verdade. Não é só uma linha desenhada no mapa, né? É o ponto exato onde as leis de um país acabam e as de outro começam. É a manifestação física, real, do poder e da soberania de um Estado. Ok, agora vamos sair dessa escala gigante, a nacional, e vamos dar um zoom, aproximar o foco para um lugar que a gente conhece muito bem, a cidade. Porque é justamente aqui que as disputas por território viram parte da nossa rotina. E para entender a cidade brasileira, a gente precisa olhar para como ela se formou. Em apenas 30 anos, o Brasil deixou de ser um país rural para se tornar um país urbano. Foi uma das transições mais rápidas do mundo e, claro, isso trouxe consequências enormes. Essa migração gigantesca não aconteceu do nada. A chegada das máquinas no campo, junto com a concentração de terras nas mãos de poucos, acabou forçando milhões de pessoas a tentar a vida nas cidades. Cidades que, na verdade, não estavam nem um pouco preparadas para receber tanta gente. O resultado disso a gente vê todo dia. É a chamada segregação socioespacial. De um lado, a gente tem o centro, com acesso a tudo, infraestrutura, lazer. Do outro, a periferia, que muitas vezes é marcada pela falta de serviços básicos, pelo transporte precário. O território da cidade é, por definição, um espaço de desigualdade. E essa desigualdade fica ainda mais profunda com processos como a gentrificação. Sabe como funciona? Começa com um bairro recebendo melhorias, o que parece ótimo, né? Só que aí o custo de vida explode. O aluguel sobe, tudo fica mais caro e os moradores originais, que às vezes viveram ali por gerações, simplesmente não conseguem mais pagar e são forçados a ir embora. É a disputa pelo espaço na sua forma mais clara. Essa divisão do território vai muito além do acesso a serviços. Ela define quem vive mais exposto ao perigo. A localização de lixões, de indústrias poluentes, de moradias em áreas de risco, nada disso é por acaso. Isso segue um padrão muito claro de exclusão social e também racial. Certo? Agora vamos mudar o nosso foco. Vamos sair da cidade e voltar para o campo. Porque a briga por território lá é tão intensa quanto, envolvendo dois modelos de produção que são completamente opostos. De um lado está o agronegócio, que é focado em exportar commodities como a soja, em áreas gigantescas usando muita tecnologia e agrotóxicos. Do outro, a gente tem a agricultura familiar, que em pequenas propriedades é quem produz a maior parte da comida que chega na nossa mesa. São duas visões de mundo totalmente diferentes em conflito pelo mesmo território. E bem no meio dessa disputa toda existe um princípio legal, a função social da terra. A nossa Constituição diz que a terra não pode ser só para especulação, parada, sem produzir nada. Ela precisa ter uma função. É justamente esse princípio que alimenta a luta de movimentos como o MST, que buscam a reforma agrária. Agora vamos nos aprofundar ainda mais, porque para algumas comunidades a terra não é nem sobre produção, nem sobre lucro. É algo muito mais profundo. Aqui, a ideia de território muda da água para o vinho. Não é um recurso que se explora, é a base da identidade, da história, da espiritualidade de um povo. A terra é como um parente, não um produto que se compra e vende. E essa visão de mundo está muito ligada a conceitos como o do bem viver. É uma filosofia indígena que propõe uma forma de existir em harmonia, em equilíbrio com a natureza, em vez dessa busca sem fim por acumular capital. É uma visão radicalmente diferente de como ocupar um território.
Bom, a gente foi do estado para a cidade, da cidade para o campo e do campo para as terras ancestrais. Agora vamos afastar o foco de novo, dar um zoom out, para entender como a globalização e a tecnologia redesenharam o próprio conceito de território. Esse é o grande paradoxo do nosso tempo. O dinheiro, o capital financeiro, os dados digitais, eles atravessam o planeta em segundos, sem barreira nenhuma. Agora, as pessoas encontram muros, vistos, fronteiras cada vez mais controladas. A liberdade de ir e vir, claramente, não vale para todo mundo. Sabe quem entendeu isso muito bem? O grande geógrafo brasileiro Milton Santos. Ele chamou esse fenômeno de meio técnico científico informacional. O nome parece um trava-língua, mas a ideia é simples. Hoje, o território é definido menos por fronteiras fixas e muito mais por redes e fluxos de informação, de dinheiro, de tecnologia. E isso cria o que ele chamava de espaços luminosos, superconectados a tudo, e espaços opacos, que são aqueles deixados para trás. E a internet é o exemplo perfeito disso. Ela tem o potencial de conectar todo mundo, certo? Mas a infraestrutura física dela, os cabos, as antenas, acaba reproduzindo as mesmas desigualdades do mundo real. No fim das contas, o CEP de onde se mora ainda define e muito a qualidade da conexão com o resto do mundo. Então, no final das contas, da fronteira de um país ao acesso à internet de alta velocidade, o território é sempre um campo de disputas de poder. A pergunta que fica é, com novas tecnologias surgindo, com novas disputas sociais acontecendo, quais forças vão desenhar os mapas do nosso futuro? A resposta para isso está sendo construída agora mesmo.